Boa noite, pessoal do Facebook. Sejam bem-vindos. E boa noite a vocês agora, boa noite oficial, né? Sejam bem-vindos também. Junto com vocês, tanto que estão aqui, quanto o pessoal do Facebook. Quando o Instagram ligar aí, você me diz, tá? Por favor. Sejam bem-vindos também os pais de vocês, os problemas de vocês, as facilidades e as dificuldades, a saúde e a doença. Sejam todos bem-vindos. Nosso tema de hoje, qual, gente? Quem sabe? Dinheiro. Dinheiro e sucesso profissional. Nós chegamos na vida de uma forma bem interessante. Em algum momento, nossos pais se uniram como homem e mulher. Naquele movimento, milhões de espermatozoides se lançaram para ver qual chegaria primeiro. Então já começamos no movimento de competição. Aquele que mais se movimenta chega em algum lugar primeiro. Mas também chegamos no momento junto com muitos que morreram. Porque aqueles espermatozoidezinhos do nosso pai que não fecundaram o óvulo da mamãe, morreram. O óvulo da mamãe pode, por sua vez, ser fecundado, enquanto muitos outros, sejam sempre bem-vindos, enquanto muitos outros óvulos da nossa mamãe não pôde sobreviver, porque não foi fecundado. Então, desde o início da nossa vida, nós estamos em contato com o movimento, com a vida e com a morte. E isso, Leonard Orr, que é o criador do trabalho de renascimento, ele diz que dentro do princípio da nossa vida, a gente já começa a ter punções para a vida ou para a morte. E depois, o óvulo de nossa mãe foi fecundado, conseguiu escorrer-se para o útero e alojar-se ali. E permanecemos dentro do ventre da nossa mãe por vários meses, respirando do que ela respirava, nos alimentando do que ela alimentava, pensando e sentindo muito do que ela sentia. E iniciamos ali, nesse período, as maiores elaborações de crenças que nos norteiam para o sucesso ou para o fracasso, para a saúde ou para a doença. E por que eu estou falando em gestação e nascimento ao falar de abundância de dinheiro? Bert Hellinger, que é quem desenvolveu esse método das constelações, ele diz para a gente, e a gente sabe, percebe isso claramente, o dinheiro é uma representação do quê? Da mãe e da... Sim, da mãe também. Porque a mãe representa a vida, a terra também. Então, o dinheiro é uma representação da vida. E para que a gente esteja alinhado com essa abundância material, nós precisamos estar bem com a nossa mãe. Para estar bem com a nossa mãe, nós precisamos estar bem com a nossa chegada na vida.
Estar bem com aquilo que aconteceu na nossa gestação, o que aconteceu no nosso nascimento e como elaboramos esse período na nossa mente. Então eu sempre digo, nós precisamos raciocinar. A gente precisa utilizar o nosso pensamento, a nossa sabedoria, para compreender. Ninguém fica sem dinheiro por causa de nada. Ninguém fica sem dinheiro por causa do governo. Ninguém tem problema financeiro por causa do pai ou da mãe. Tudo que nós conquistamos, ou tudo que a gente não conquistou, tem a ver com a gente mesmo. Tem a ver com... Sejam bem-vindos também. Tem a ver com o nosso comportamento, que tem a ver com os nossos pensamentos, que tem a ver com as nossas crenças. Então, a sequência é simples. Acontece algo aqui comigo. Um fato. Aquilo que aconteceu, por exemplo, no momento em que minha mãe soube que eu estava lá. Às vezes ela não estava preparada, não estava disposta. E como aquilo que ela pensou refletiu em mim, dali eu já posso elaborar crenças que vão para o mais ou para o menos. Então, acontece alguma coisa. Esse fato, esse acontecimento gera, a gente... Oi, seja bem-vinda. A gente olha para esse acontecimento e geramos pensamentos e crenças. E todos nós sabemos que aquilo que acontece conosco tem a ver com o que eu acredito, o que eu penso. Mas antes disso, aconteceu alguma coisa. Muitas vezes a gente não precisa saber o que aconteceu. Outras vezes nós sim precisamos olhar o que aconteceu, porque eu não consigo sair dessa dinâmica, desse movimento sozinho. Mas o que aconteceu lá, no período em que eu estava no ventre da minha mãe, vai definir muito o meu caminho profissional, o meu sucesso financeiro. Porque é um movimento de ligação nossa com a vida. Então, se minha mãe não estava preparada para ter aquela gestação, ela não estava disposta, e ela pensou, às vezes, em não nos ter, ou ficou triste ou preocupada, ótimo, ela teve esse movimento, mas a responsabilidade é nossa, com o que eu faço, com o que eu fiz, em relação ao que ela fez, ao que ela pensou. Então, se eu sinto, dentro do ventre da minha mãe, que ela está assim, eu posso ter duas possibilidades. Eu posso me recolher, me entristecer, ficar com raiva dela, isso lá, gente. Porque às vezes a gente pensa, mas como que eu vou saber disso, né? Eu já renasci milhares de pessoas e posso dizer para vocês que lembram sim. A possibilidade, né, Iris, é 1%. Ela é a 1%, mas você vai renascer agora no final desse mês, porque vai ter o outro workshop, você vem que você renasce. Então, mas eu posso pensar também o seguinte, falar, nossa, minha mãe não estava disposta. Ah, que bom, mas eu já estou aqui. E eu vou fazer algo bom se ela me permitir viver. Eu vou crescer, vou prosperar, vou ter sucesso. Porque então, quando ela olhar para mim, ela vai falar, ah, que bom que eu deixei essa pessoa nascer. E a gente pode sim ter uma elaboração diferente. Agora, se lá, quando a gente percebe que a mamãe não quer, elaboramos crenças, às vezes a gente só consegue mudar isso e deixar que o fluxo de vida da nossa mãe possa fluir de novo para nós quando eu volto lá e vejo aonde foi que eu amarrei o meu pé na corda. Então esse é um movimento necessário para que a gente tenha prosperidade. Né? Porque muitas vezes eu falo aqui, eu começo do objetivos e metas. Né? Falo, gente, pra você ter sucesso, você tem que saber o que você quer. Depois tem que ter perseverança, persistência, né? Fazer análise de como você vai chegar lá onde você quer. Amar aquilo que você faz, enfim. Mas hoje eu decidi falar um pouquinho da gestação. Nesse feriado eu escrevi um livro. Então, nesse livro eu falei sobre isso, acho que deve ser por isso que eu quis falar isso para vocês. Né? Quando a gente vai escrever, a gente percebe o quanto é importante. Eu pensei, eu vou começar a falar sobre o sucesso a partir da nossa chegada nessa experiência. Sejam bem-vindos. Se os celulares estiverem ligados,
Por favor, desliguem. Então, depois, passamos ali por alguns meses e chega o momento do nosso nascimento. O momento de chegarmos na vida. O momento de chegarmos aqui, nessa experiência, de tomarmos a primeira respiração, de tomarmos a vida sozinhos, porque então eu vou ter que respirar, não é não? Mamãe não vai respirar mais para mim? Por mim? Eu vou ter que engolir. Mamãe não vai engolir mais para mim? Então agora é o meu início de caminho para a vida, desprendido da minha mãe. Porque se ela me entregar para que alguém me cuide, eu vou continuar vivendo. Então eu já não dependo do que ela alimenta, do que ela respira para mim. E nesse período de nascimento, muitas vezes nós ficamos presos no momento de nascer. Isso gera, muitas vezes, na fase adulta, gera pânico. Pânico está associado, muitas vezes, ao trauma de nascimento e ao nosso afastamento interno em relação ao nosso pai. Quando nós nos afastamos do nosso pai, a gente tem a tendência a caminhar para ter pânico. E a nossa maior proteção vem do nosso pai, mesmo que nosso pai não esteja presente. Não é a presença física do pai, mas é como eu me sinto em relação a ele. E esse período, então, de chegarmos à vida, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto no momento do meu nascimento, seja ele cirúrgico ou natural, vai reforçar as minhas crenças que eu adquiri ao longo dos meses de gestação, vão reforçar ou vão ser criadas crenças também. Por quê? Porque o nascimento é o nosso grande sucesso. E ao chegarmos na vida, e a vida é o sucesso, aquilo que eu senti, aquilo que eu pensei, vai surgir de novo no momento em que eu estiver para fechar um negócio, para entrar num novo trabalho, enfim, para qualquer situação que seja para mim um sucesso. Então, se eu nasci com facilidade, eu vou ter facilidade. Vou ter facilidade em realizar negócios e ter sucesso. Então, muitas vezes, quando a gente busca uma solução de forma racional e a gente não encontra, a gente precisa fazer algo e olhar o que aconteceu. Bom, isso que eu falei está dentro do percurso da gestação e nascimento. Depois, então, vem a primeira infância nesse mesmo caminho, que é aquilo que eu elaboro diante da figura dos meus pais, que podem estar presentes ou não. Ótimo. Agora, Bert Hellinger, que é quem organizou esse método, né, ele diz que o dinheiro é uma das representações da vida. E para que nós tenhamos facilidade em ganhar dinheiro, eu preciso me alegrar com a minha mãe, porque ela é a representação da vida, porque a vida que eu recebi veio dela e do meu pai. Mas eu não dependi 9 meses do meu pai, eu dependi 9 meses da mãe. E se essa pessoa que me deu a vida, que me permitiu ser gerado, que me deu a oportunidade de nascer, eu olho para ela e a rejeito e a julgo, consequentemente eu terei insucesso. E às vezes a gente pensa assim, não, mas eu não julgo minha mãe não, eu só tenho dó dela, né? Quando eu tenho dó de alguém, eu estou julgando também, não é? O que faz com que eu tenha sucesso, que eu ganhe? Quando eu olho e vejo a grandeza da minha mãe. E se ela estiver passando por algum momento de doença ou qualquer dificuldade, a gente olha e pensa, eu sei que ela consegue. Então isso é olhar a grandeza da mãe, sem julgamento, ver a simples imagem dela, estando ela na vida ou já tendo ido embora,
mas lembrar e permanecer nessa força de grandeza. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é olhar para o meu pai e concordar com ele, como ele é. Se o movimento em relação à mãe me gera o ganho, o movimento em relação ao pai me permite prosperar, aplicar e render aquilo que eu ganhei. O Bert diz uma frase: nós só podemos ganhar o mundo segurando na mão do nosso pai. Se eu solto da mão do meu pai, segurar na mão do pai, não é ficar lá grudado no pai, não. É sentir o seu pai, a força do seu pai. O nosso pai é que nos apresenta o mundo. Então, se eu quero ser milionária, se eu quero ter muitos ganhos, sem pai, eu sinto muito, mas você não vai conseguir. Às vezes, ganha muito dinheiro e perde muitas coisas. Quando eu tenho uma resistência e restrições em relação ao meu pai, e ainda assim, talvez eu ganhe por algum motivo, por um caminho, por uma força aí pessoal, às vezes uma criança morre. Então, para nos alinharmos de forma segura, nós precisamos concordar com nossa mãe e nosso pai e agradecer a vida. Quem não confia na mãe não confia na vida. Quem não confia na vida, a vida não te dá nada com facilidade. Quem não confia no pai, não confia que o mundo é seu aliado. Porque se você não confia que seu pai é seu aliado... Ah, Marta, mas meu pai era alcoólatra. E o que mais, além de alcoólatra, ele era? Muitas vezes a pessoa fala para mim, fala, não, porque meu pai era alcoólatra. Ah, é? Só isso que ele era? Ele era mal pagador, assaltante, fazia o quê? Matava as pessoas, estuprava? Não, ele era muito honesto, trabalhador. Mas quando ele bebia... Então, olhe para o seu pai ou para a sua mãe naquilo que mais você pode admirá-lo. Tudo que nós admiramos nos nossos pais, nós repetimos. Então, olhe para a sua mãe e veja o que tem na sua mãe que você gostaria que tivesse em você. O que tem no seu pai que você gostaria que tivesse em você. Então, na soma, nós somos a soma dos dois. E onde eu foco a minha atenção em relação aos meus pais, aquilo se desenvolve em mim. Seja aquilo que eu admiro ou aquilo que eu critico. Então, é ser muito idiota não olhar para aquilo que é bom nos dois. Porque aquilo que você percebe que é bom nos dois, vai atuar em você. Por exemplo, minha mãe, tudo que ela esbarrava virava ouro. Né? Tudo que ela fazia dava certo. Então, dentro desse movimento, né, eu tomo isso para mim. Porque metade de mim é ela. E essa parte dela me interessa muito. Né? Meu papai, por questões sistêmicas, e eu agradeço muito a ele, ele sempre perdeu o que era, digamos, de excesso. E ficou na vida com o suficiente. Ele não depende de nós, mas ele deixou. Ele perdeu muita coisa. Enquanto eu julgava, eu pensava, gente, como que meu pai consegue perder tanto? Eu fazia a mesma coisa. Eu vim descobrir isso em 2009. Eu já estava com 15 anos quando eu descobri que eu fazia a mesma coisa. Então, em 2009, eu descobri que eu fazia a mesma coisa. Eu sempre ganhei. Porque eu sempre admirei muito minha mãe, eu sempre ganhei. Desde 16 anos, eu sou independente, tudo que eu faço dá certo. Mas, como eu julgava meu pai porque ele deixava tudo embora, de alguma forma, eu vivi a mesma coisa em 2009, gente. Pensa. Foi quando eu descobri, eu falei, gente, mas eu faço igualzinho meu pai. Então, eu comecei a mudar dentro de mim minha postura. Sejam bem-vindos. Então, eu comecei a mudar dentro de mim a minha postura em relação ao meu pai, para que eu não precisasse repetir o que ele repetia. Como eu ficava julgando, como o papai consegue perder tanto? Como é que faz isso? E eu fazia a mesma coisa. E o dinheiro desaparece, gente, que a gente não consegue entender, né? Como que aquilo
some. Falei, gente, eu tinha X, agora eu já tenho menos Y. E aí gera de novo e perde de novo. Então, eu descobri em 2009 que nosso pai perdia as coisas porque um ancestral dele adquiriu bens injustamente. Então, como ele adquiriu bens injustamente, é uma tendência natural que pessoas morram. Principalmente quando o bem adquirido injustamente vem junto com mortes. Então, o nosso pai, inconscientemente, perdia dinheiro para que nós, filhos, e ele próprio, permanecesse na vida. Então, quando eu soube disso, né, o meu professor de constelação me falou isso assim, então meu corpo naquela hora tremeu por uns 10 minutos. Eu fui tomando consciência daquilo, então me veio a história dos meus ancestrais. E eu agradeci muito ao meu pai. Que bom, papai, que o senhor perdeu, né? Por isso estamos os 5 sobreviventes de mamãe. Continuamos aqui. E eu fui observando o quanto temos pessoas com problemas psíquicos na nossa família. E nós somos umas pessoas com problemas psíquicos também, né, irmão? Mas conseguimos passar um pouquinho desapercebido? A gente consegue enganar? Disfarçar, né? Então, mas nós tivemos mortes trágicas, né? Primos que morreram de forma trágica, pessoas com problemas psíquicos. Então, nosso pai, que é quem tem o nome desse nosso ancestral, fez por nós, né? Então, esses são alguns aspectos que nós precisamos observar se a gente quer realmente ter abundância financeira. Ok, resolvi meu nascimento, concordo com a minha mãe, não julgo mais meu pai, concordo com o meu destino e acho que está tudo perfeito, eu vou fazer algo bom com a vida que eles me deram. Que é a vida que eles me deram? Um presente. Eu tomei essa consciência. Ok, fiz a parte básica. Agora, então eu preciso me perguntar: qual é o meu sonho? O que eu quero fazer? Qual objetivo eu tenho, né? Para se ter algo, você tem que saber o que você quer. E quando eu descubro aquilo, quando eu penso naquilo que eu quero fazer, isso precisa mover o meu coração. Meu coração precisa se alegrar. Minha face precisa sorrir. Porque se eu penso assim, eu quero... qual é meu objetivo? Eu quero plantar uma horta de orgânicos, né? Eu tô falando isso, se fosse eu, né? Quero plantar uma hortaliça de orgânicos. Eu gosto de coisa orgânica, mas não me coloque lá, porque tem muita lagarta. E eu tenho pânico de lagarta, então não vou sorrir jamais se eu estiver no meio de uma hortaliça de orgânico, né? Porque só de eu pensar que uma lagartinha daquela vai andar em mim, eu vou ficar desesperada. Ok, então, hortaliça de orgânicos eu não faria. E às vezes eu brinco, falo, se eu morrer e for para o inferno, eu vou montar um espaço terapêutico lá, um Instituto de Desenvolvimento Humano, vamos organizar os capetas lá no inferno para eles ficar todo mundo terapeutizado quando, né, ir para o céu, arrumar uma escadinha para ir para o céu. Se eu morrer e for para o céu, eu vou voltar a fazer a mesma coisa. Então, qual é o meu propósito, qual é o meu sonho meu? É esse, seja o que for. Se for para ganhar dinheiro, se não for para ganhar dinheiro, eu faço a mesma coisa, porque eu faço com amor, com alegria e competência. Então, isso funciona. Então, quando a gente não sabe para onde o barco deve ir, não tem vento favorável. Então, eu preciso estabelecer um objetivo. E o objetivo deve ser algo que você se alegra dentro do seu coração e sua face sorri quando você pensa nisso. Ok? Precisamos ter perseverança pelo menos 3 meses, gente. Porque a gente fala assim, não, eu já estabeleci um objetivo hoje. Semana que vem, daqui 15 dias, você já mudou de objetivo. É como se você plantasse uma semente, vai lá, arranca para ver se ela está brotando, planta de novo, torna a arrancar. Então, não funciona. Então, eu preciso ter um objetivo e por, no mínimo, 3 meses, eu pensar todos os dias naquele objetivo. O que eu preciso fazer para que aquele objetivo funcione? Anotar o que eu preciso realizar, anotar as tarefas, né? Para eu chegar a me tornar terapeuta,
que eu precisei fazer? Várias coisas, né? Foram rápidas, mas foram porque eu já estava estudando desde a minha infância. Então, eu juntei tudo aquilo e comecei, e aí foi. Mas, se eu quero um objetivo diferente, então eu preciso estudar o quê? Eu preciso fazer o quê? Né? Estabelecer ali, então, os seus passos. E olhar esses passos, no mínimo, por 3 meses, todos os dias. Isso significa eu tenho perseverança, porque se aquilo for para dar certo, esses 3 meses é como a semente plantada. É regar essa semente, olhar se ela está dando folhinhas, né? Semana passada, eu estive com um rapaz que trabalha com PNL aqui no Renascer, o Alair, e a gente sentou conversando, né? Ele me fez uma sessão, e lá na sessão ele me perguntou, né? Qual é o seu objetivo? Falei, nesse momento sim e tal. Ele falou, não, primeiro ele perguntou assim, o que acontece na sua vida que te incomoda, que está te incomodando, né? Eu pensei, falei, nada, né? Não tem nada me incomodando. Falei, não, então deixa eu mudar a pergunta. O que você gostaria de realizar que você não realizou ainda? Falei, ah, bom, agora a gente já tem, né? Aí me veio, falei, eu quero escrever um livro. Tem 12 anos que me pedem para escrever um livro sobre técnicas terapêuticas, né? A parte teórica e técnicas. 12 anos. Então, eu não tinha escrito ainda. E aí nós conversamos, estabelecemos os passos, né? E como era feriado, eu escrevi o livro. Agora eu só preciso de alguns depoimentos dos meus clientes, né, para colocar, porque eu acho importante, né? Não é só a minha palavra, mas as pessoas que tiveram resultado, para que a pessoa que leu o livro pense, não. Então isso aconteceu com essa pessoa e ela teve solução, então isso pode acontecer comigo também, porque esse é o meu objetivo. Porque quando a gente tem um objetivo, tem que saber para que eu quero escrever um livro. Eu quero que mais pessoas possam se curar. Então, vai ter técnica também dentro do livro, ok. Então, eu não precisei 3 meses, não, mas até lá já falei com tudo que estava, né, pronto e já escrevi, a parte teórica do livro está pronta. Então, esse movimento de estabelecer o objetivo e planejar faz acontecer. Tanto que eu fiz isso na semana passada e está escrito, né? Tira um tempo para fazer aquilo que precisa ser feito. Bom, em relação ao dinheiro, nesse processo do objetivo, é se perguntar para quê? Para que eu quero realizar esse objetivo? Se for por dinheiro, ache um jeito de conversar com seu coração para que você realize alguma coisa para servir as pessoas. Quem trabalha por dinheiro vive pobre, mesmo que tenha dinheiro. Então, se alegre em servir, né, doutora? Se alegre em servir. Eu vou fazer cirurgia para servir ao meu paciente, né? O dinheiro precisa estar na nossa mente e no nosso coração como resultado. E eu só consigo atuar em qualquer segmento, em qualquer coisa na vida, servindo, quando eu concordo que a minha mãe me serviu. E que da maneira com que ela me serviu, foi perfeita. Essa maneira foi perfeita. Bom, tá, estabeleci o objetivo, tenha perseverança, estabeleci o que eu vou fazer. Ok, pense no resultado financeiro. Sim, o dinheiro que eu vou ganhar disso que eu vou fazer, esse dinheiro, né, eu vou amá-lo, eu vou respeitá-lo. Então, esse movimento interno faz com que a nossa prosperidade financeira aconteça. Por quê? Porque eu estou me alinhando com o fluxo de sucesso. Se a gente lê sobre as pessoas de sucesso, os grandes de sucesso, nós vamos ver o quanto eles são pessoas maravilhosas dentro desse aspecto. Ser pessoa de sucesso não é ser pessoa que tem dinheiro, não. Né? Ter sucesso, uma pessoa que tem sucesso é porque ele promove o sucesso de outras pessoas.
Às vezes, e na maioria das vezes, ele ganha muito bem por isso. Mas tem algumas pessoas, né, que não ganhou nada e é um cara de sucesso, né? Eu falo de Jesus, tem 2 anos que ele passou aqui, não ganhou dinheiro não, mas ninguém esqueceu o homem. Então tem gente que tem sucesso, né? Alguns meditadores, alguns coordenadores espirituais, que são pessoas muito faladas, mas eles estão a serviço de um outro movimento. E nem por isso são sem sucesso, porque não tem dinheiro. Mas a pessoa de sucesso no nível comum, ele precisa, para ele se dizer de sucesso, ele precisa ter liberdade. E uma das faces da liberdade é o dinheiro. Se eu não tenho dinheiro para realizar as minhas coisas do dia a dia, se eu não tenho dinheiro para fazer a viagem que eu gostaria, se eu não tenho dinheiro para comprar o remédio a hora que eu preciso, se eu não tenho dinheiro para alegrar um amigo que está sem dinheiro naquela hora, para dar um presente, então eu não posso dizer que eu sou uma pessoa de sucesso? E outra coisa, muitas vezes, muitas pessoas, tem uns grupos meio assim interessantes, que desvalorizam o dinheiro. Essas pessoas têm problemas com as mães, tá? Mas a gente precisa saber que quando eu desvalorizo o dinheiro e não me ocupo em ganhá-lo para me sustentar, alguém está trabalhando dobrado para me sustentar. Alguém está tirando do seu próprio bolso para me dar. Então, eu acho que é mais digno e mais bonito se eu mesmo consigo realizar o meu processo para eu conquistar o que eu preciso. Tanto que dentro do movimento do Hellinger, né, ele fala dos 5 círculos do amor. O primeiro, me organizo com os pais. O segundo já vem o sucesso profissional. Então, o sucesso profissional vem da minha organização com os pais. Ótimo, claro, que de vez em quando a gente pode passar por uma dificuldade financeira, ok? Mas passar por uma dificuldade financeira não é querer que outra pessoa trabalhe dobrado para sustentar você hoje, amanhã, mês que vem, o ano que vem, ou da outra vez, né? Então nós precisamos saber, todo mundo tem competência. Todo mundo tem algo que ele pode fazer e ele pode fazer bem feito. E ele pode fazer bem feito a serviço. E ao fazer bem feito a serviço, ele tem resultado financeiro. E isso, o dinheiro, ele se alegra e ele vem ao encontro de quem se movimenta. E de quem o respeita. E de quem o ama. E de quem ama e respeita a mãe. Sem mãe, sem sucesso. Alguém aqui tem alguma questão profissional, uma dificuldade profissional? Eu estou perguntando porque se tiverem, eu vou fazer um pequeno movimento aqui, não vou constelar a pessoa não. Até porque a gente tem 4 constelações, então a gente tem que andar mais rapidinho. Não vou nem perguntar para vocês se vocês têm pergunta, porque não vai dar tempo de responder. Então, se alguém quiser, senão eu faço um exercício aqui. Só colocar, se alguém tem dificuldade, tem tido dificuldade profissional. Coisa boa, mas esse grupo aqui é de povo rico, gente, gostei. Então não tem cara quem tem dificuldade profissional, não. Tem nada. Hã? Tu? Você? Então vem você. É profissional que você tem? Também. Eu quero uma dificuldade profissional. Fique aqui então, por favor. Aqui. Viradinha assim. Então, vou colocar você... Mas você, só um minutinho. Qual é a sua profissão? Do lar. Casa com os filhos, marido. Mas você... E alguém cuida de mim. Mas enquanto você está cuidando das crianças. Aí é outra coisa, entendeu? Entendi. É uma troca, às vezes, justa. Mas... eu vou colocar a profissão, mas não é essa de ser mamãe e cuidar de criança, porque essa aí, minha filha, essa profissão aqui vai crescer, não vai caber aqui não, tá? Você quer trabalhar em algo, em alguma coisa? Então nós vamos colocar essa representante para aquilo que você quer fazer, a não ser esse papel seu, porque esse papel seu, minha filha, a representante aqui é imensa. Explode, porque essa é a maior função de uma pessoa, tá? E não pense que isso é pouco, não, pelo contrário. Então,
a profissão, tá? Só olhe para ela. Se deixe conduzir, sem intenção, sem resistência, apenas se deixe conduzir. O que você sente quando olha para o que ela representa? Fraqueza. Você sente fraca ou sente... Você se sente fraca ou sente ela fraca? Ela. Ok. Obrigada. Acho que está mais perto aqui. Agora vamos ver o que acontece. O que você sente quando olha para o que ela representa? Medo. Ela representa a sua mãe. O que você sente? Alegria e sinto que eu sou grande. Ok. Obrigada. Obrigada. O medo da nossa mãe nos afasta da vida, do sucesso. Então, a nossa profissão, que não é de cuidar de neném, a gente sente fraca a profissão, mas a gente se sente fraca em realizar a profissão, entende? Bom, minha filha deve estar assistindo. Eu vou precisar de 3 pessoinhas aqui, por favor. Pode ser vocês 3? As 3 moças? Um no quadradinho, outro no outro, outro no outro. E tu? Pode ser de novo? Sabe que a gente está meio... Bom... A minha filha tem uma decisão. Isso aqui é só um movimento de constelação de decisão, né? Ela representa a minha filha Andréia. E minha filha tem 3 propostas de trabalho. As 3 são muito boas. Então, a gente vai definir aqui quais são essas propostas para que elas sintam qual delas é melhor. Ela precisa dessa resposta amanhã, ela está toda confusa lá, sem saber o que é que ela faz. Isso aqui é permanecer na escola que foi vendida, atuar numa outra escola que é da mesma cidade. Eu não vou dizer o nome aqui só para não... porque está sendo gravado, tá? E essa aqui é atuar numa escola em Palmas. Aí vocês 3 soltem suas mãozinhas, fiquem sem intenção, sem querer nada. Apenas observe como sente o seu corpo. E a representante da Andréia percebe como se sente em relação
Você está vendo se ela está assistindo aí? Sim? Há uma possibilidade em palmas, há duas possibilidades em palmas. Você como se sente aqui? Mole. Você? Eu me sinto nervosa, coração muito forte, mas vontade de me aproximar dela. Como tem duas possibilidades em palmas, então vou colocar ele representando uma determinada possibilidade. Veja você nesse contexto aqui, se você está aí, né, como é aí. Ele representa uma determinada possibilidade. Você segue igual aqui? Bem preguiçosa, bem desmontando. Certo. Ela disse que segue um pouco mole, preguiçosa e desmontando. Ok. Agora, filha, deixo isso com você. Como você também entende constelação, você faz aí tua leitura. Obrigada a todos.